denuncia a nossa idade. Alguns aqui assistiram Era no Cantinho, Perdidos no Espaço. E aí a gente lembra dessas coisas, né? E é engraçado, irmãos, eu tenho certeza que nem eu nem você paramos para pensar no que seria a nossa vida sem o fogo. E eu sei, irmãos, que do ponto de vista da ciência, a nossa vida aqui nessa terra foi dividida em dois pontos principais, antes da era de fogo e depois do fogo. Você imagina, irmãos, o que seria a terra sem fogo? Cozinhar? Jamais. Churrasco? Nem pensar. Vidro? Eu e você não conheceríamos. Borracha? Ia ter só a seringueira lá. Nós não paramos para pensar a importância do fogo nas nossas vidas. Feijão, irmãos, a gente não ia comer, porque não dá para comer aquele negócio duro. Imagina você comer um feijão sem estar cozido. Ia ser estranha a nossa vida assim. A gente não para pensar nessas coisas, não é verdade, irmãos? Porque a gente já nasceu, já existiu fogo. Eu estava até brincando com a minha esposa. Falei para ela, amor, eu e você sabemos de algumas coisas. A gente sabe o que é uma vida sem telefone celular. Quem aqui sabe o que é uma vida sem telefone celular? Levanta a mão. Denunciou, mais de 40. Você falou cidade nesse momento. E a gente sabe o que é a vida sem internet também. Quem também sabe o que é a vida sem internet? Levanta a mão. Internet é novidade ainda para muitas pessoas. E é engraçado, irmãos, que a gente não imagina a nossa vida sem essa. Pergunta para um jovem de 20 anos se ele sabe o que é a vida sem internet. Não sabe. Se ele sabe o que é a vida sem um smartphone, né? Que não é mais telefone celular, né? É smartphone. Você acessa a internet, você vai ver várias coisas, entre várias redes sociais. Você principalmente tira foto e faz vídeo. Não é isso hoje? No telefone já não tem mais serventinha hoje. Os orelhões ficaram por aí, né? A gente fala muitas vezes cair a ficha, mas não é mais cair a ficha. É completar o da hoje, né? Mudou, outro tempo. E falando das coisas aqui do ponto de vista da ciência, eu também acredito que no ponto de vista da igreja, a igreja também se divide em duas fases. Antes do fogo também e depois do fogo, mas esse fogo é com F maiúsculo. Esse fogo é o fogo de Deus. Esse fogo é a presença manifesta de Deus. Esse fogo é a presença do Espírito Santo na vida do homem. Eu e você, muitas vezes falamos da vida de Pedro, reconhecemos Pedro como um homem mais rústico, digamos assim, nos dias de hoje. Um homem com menos tempero, do ponto de vista da paciência, da amabilidade. A gente consegue identificar Pedro. Tem alguns irmãos aqui que, né, a gente sabe, quer conhecer, né, as pessoas da igreja, leva os homens para o futebol. Irmãos, nós nos exaltamos quando jogamos bola. A maioria de nós, a gente já teve aqui, né, alguns jogos a gente via irmão que não fala, né, irmãos que são mudos, mas que na hora daquele jogo, irmãos, no calor das emoções, o velho homem grita mais alto do que tudo. Somos transformados, irmãos, a gente esquece. Mas a gente ainda tem muito que ser transformado. E Pedro também precisava da transformação. Ele também precisava ser alguém tocado pelo poder de Deus, alguém tocado pelo fogo do Espírito Santo. E eu tenho certeza absoluta que Pedro só alcançou aquele resultado de quase 3.000 almas se convertendo ao Senhor Jesus naquele dia, porque ele estava cheio do fogo de Deus. Nisso eu vejo uma era depois do fogo, do Espírito Santo, e antes do fogo. Lógico que homens foram usados, muito usados. Um exemplo muito perto ali desse acontecido é João Batista. Na época tinha os templos, lógico que não eram confortáveis como os nossos. Tem ar-condicionado, salinha VIP lá para as crianças, né? Banheiro, um negócio top, né? A nossa igreja, glória a Deus por isso. Aqui também tem um lugar, né, para você guardar seu carro. Irmãos, mas os templos eram o melhor lugar daquela época. Mas as pessoas não estavam indo, se dirigindo para o templo. As pessoas estavam indo para o deserto, irmãos. O deserto de Israel, quando a gente fala deserto, automaticamente nós pensamos em aquela areia, não é? Aquelas cenas do filme, aqueles oásis lá de longe, né?
aquelas miragens que você tem e aí chega lá não tinha água. Mas os desertos de Israel são muitas pedras. Eu não sei exatamente qual é o local correto. Eu sei que ele batizou lá no Jordão também muitas pessoas, mas não é para isso que eu quero chamar a sua atenção, irmãos. Se você pudesse estar vindo, vamos pensar no sol que estava hoje. Está vindo para um lugar como esse, que pelo menos tem uma cobertura, um local para você sentar, ou ir para o deserto. Para onde você iria, irmãos? Nós escolheríamos aqui. Não escolheríamos o deserto. Mas tinha uma coisa que estava lá no deserto que não estava no templo. Existia um fogo de Deus lá na vida de João Batista. Fala, mas pastor, o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. Queridos, lembra quando as mães Maria e Isabel se encontraram? Os bebês se cumprimentaram, foi por causa que eles conheceram um ao outro de dentro da barriga, visualmente, humanamente falando, foi por isso. O Espírito Santo. Irmãos, ninguém faz jejum à toa. João Batista só era gafanhoto e mel silvestre. Eita, meu Deus. Precisamos aderir a essas coisas. Alguém aí gosta de gafanhoto? Lá no meio do deserto existia um fogo sobre a vida de João Batista e o povo preferia ir para lá. Porque o que tinha no templo era um monte de religiosidade. Mas o que tinha lá no deserto era a presença manifesta do poder, do fogo, do Espírito. Irmãos, eles iam para lá escutar uma palavra abençoada, uma palavra boa, uma palavra que confortasse seus corações. Era isso. Nós ouvimos falar que quando os fariseus estavam se aproximando, João Batista aumentava mais ainda o volume da sua pregação. Raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, pois, e produzir frutos dignos de arrependimento. Esse era o discurso que eles iam ouvir no deserto. Tinha um homem pegando fogo. Como nós precisamos estar acesos. Precisamos às vezes parecer muito mais com Pedro, mostrar as nossas atitudes de puxar a peixeira muitas vezes, porque a gente esconde do pastor, a gente esconde aqui na igreja. Irmão, aqui todo mundo é crente, aqui somos algumas pessoas se colocam como a quarta pessoa da Trindade. Olha só, a quarta da Trindade, semi-anjos, né? Mas na nossa casa com a nossa esposa, precisa ter fogo. Precisamos estar acesos. A história da igreja se dividiu entre antes do fogo e depois do fogo. Atos, no capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Queridos, seria impossível eu, você, Pedro pregando, João Batista, seria impossível. A igreja viveu o que nós estamos vivendo e vamos viver muitas coisas melhores, ainda extraordinárias da parte de Deus, sem esse fogo de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Seria impossível a igreja ter alcançado a minha vida e a sua vida. Não é por mérito humano, não é porque é um lugar confortável, não, é porque existe um fogo queimando em alguém, e esse fogo precisa estar aceso dentro de toda a igreja do Senhor Jesus. Amém? Esses versículos são lindos de Atos, mas eu quero te chamar a atenção para o versículo 49 de Lucas, capítulo 12. Uma fala de Jesus, querido, que tem que pegar eu e você de jeito. Fala assim: Senhor, pode me pegar. Jesus lança uma fala. Ele vem e fala assim: eis que vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Se você pegar esse contexto, ele vai falar muitas coisas. Vai falar que vão ter pessoas reunidas, a casa vai estar virada de ponta cabeça, é marido contra esposa,
nora contra a sogra, é genro contra o sogro, e vai ter esse fogo todo, porque a gente muitas vezes olha para um Jesus e pensa nesse Jesus que veio trazer paz. E ele traz a paz, mas a gente tem que lembrar que é uma paz que excede todo entendimento. Irmãos, as pessoas não vão entender porque você tem paz no meio da tribulação. É esse tipo de fogo que Jesus veio trazer para a igreja dele. Que as pessoas vão enfiar o dedo na sua cara muitas vezes, vão te apontar, porque você agora está servindo a Jesus, porque agora você é o crentinho, agora você é o irmãozinho da igreja, você agora é o quadrado, você agora só fala de Jesus, você agora só quer pensar na tua família, você agora não joga mais bola, você agora não bebe mais, você não se junta mais com nós. E pais e mães muitas vezes vão apontar o dedo para nós. Eu lembro até hoje, irmãos, do meu batismo. Eu convidei todos os meus irmãos. Eu não sei o seu batismo, mas o meu não foi ninguém. Foi minha irmã que já estava na igreja, mas ela não contava, porque ela já estava lá. E essas são as lutas que a gente vai passar, irmãos. São as lutas que nós vamos enfrentar, mas precisa haver fogo de Deus na sua vida. Jesus veio trazer esse fogo. Jesus gostaria que ele já estivesse aceso naquela época que ele falou lá. Mas hoje, Jesus já veio. O que eu e você estamos esperando? Eu vejo a igreja de hoje muitas vezes num evangelho que parece que nós estamos esperando uma nova manifestação de Deus. Parece que nós estamos esperando uma nova unção, um novo plano. Deus vai fazer um novo plano e vai lançar sobre mim. Querido, o que tinha para acontecer, já aconteceu. Se eu puder te transmitir uma revelação essa noite, a revelação é: Ele já veio. Ele já veio. Ele já trouxe o fogo que precisava ter na minha e na tua vida. Meu Deus, eu lembrei de uma coisa que tem uma música do Lulu Santos que ele canta um trecho que ele fala assim: assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. E às vezes eu vejo isso dentro da igreja. A gente esqueceu de quem somos, de quem é o Rei que nos chamou. Queridos, nós não somos salvos para viver para a igreja terrena, a igreja Batista Emanuel. Nós não somos salvos para ficar na dependência do pastor Marcos, da pastora Silvia, da pastora Néia. Agora a pastora Néia veio cantando 3 louvores ali atrás, ela assim os braços, vai me convidar para o ministério de louvor. Não, irmão, nós não vivemos para eles. Eles são instrumentos de Deus que estão aqui, bênçãos de Deus. Mas nós vivemos para Jesus porque tem um fogo santo dentro de nós, querido. Sabe o que faz você muitas vezes dar um monte de cabeçada lá fora e você voltar? Porque dentro de você existe uma convicção de que você agora é filho de Deus, porque tem uma chama que arde dentro de você e só é saciada quando você está na presença do Rei dos Reis, quando você está em comunhão com seus irmãos, quando você vê a sua igreja, quando você vem aqui em ceia, quando você lembra de Jesus, do corpo dele, do sangue, do sacrifício, quando você olha a sua família transformada e fala: não foi por causa de mim, foi por causa dele. E esse fogo não pode parar de queimar dentro de nós, querido. A gente muitas vezes deixa apagar o nosso fogo por qualquer copinho de ceia que derrama em nós. Não é? Como muitas pessoas brincam, a gente muitas vezes faz tempestades no copo de ceia. Olha só. Olha o tamanho do copinho. Será que a chama do Espírito Santo pode ser apagada por qualquer coisa? Será que a gente pode desviar, irmão, porque o pastor pegou pesado com a gente? A gente desvia, irmão, a gente está cabeçado, a gente... Tem hora que a gente queria ser pelo menos a ferradura da mula de balão, que pelo menos ela falou. Mas chega um momento, irmãos, que a gente tem que crescer. Tem que ter vontade em nós, tem que ter fogo de Deus, tem que ter chama, tem que ter garra, tem que ter perseverança. É muito gostoso ter um monte de versículo que é ótimo para a nossa vida. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas depois de todas as coisas cooperam, na vida daqueles que amam a Deus também está escrito que andam segundo os meus propósitos. Tem alguém aqui que ama Jesus? A Bíblia
obedece os meus mandamentos. Tem mandamento para a gente viver ainda, não tem, irmãos? Precisam ser aperfeiçoados os mandamentos. Eu quero que esse fogo seja intenso na minha vida. Eu não quero, irmão. Irmãos, a Bíblia mostra também um monte de fogo de palha, um monte de fogo estranho, mas eu não quero esse tipo de coisa mais, irmãos. Irmão, o mundão é gostoso. O pecado é prazeroso, irmão. Às vezes a gente não fala essas coisas, mas é. O problema com o mundo não é o pecado, é a consequência. Tem uma trilha para mim e para você, para nós seguirmos. E se nós estivermos ali buscando, Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, me ajuda. Põe esse fogo na minha vida. Consome o que não te pertence e deixa eu ser a sarça ardente no deserto. Tem que ter fogo de Deus em nós. Jesus fala sobre detalhes importantes do seu evangelho. Um desejo de que o fogo que ele veio trazer já estivesse aceso. E onde Jesus veio trazer esse fogo? A nós, a sua igreja. E isso já aconteceu. As promessas de Deus do Antigo Testamento foram plenamente satisfeitas em Jesus Cristo. Jesus é o tudo de Deus para mim e para a sua vida. Nós não precisamos esperar mais nada. Muitas vezes nós estamos esperando coisas que já aconteceram, a gente está esperando coisas novas de Deus, mas deixa eu te contar uma coisa: tudo que Deus precisa fazer para a tua vida já está dentro de você. Se você acessar o Espírito Santo que está dentro de você, irmãos. Eu não sei quem aqui, os homens aqui que tem caixa de ferramenta, é muito legal. E às vezes você deixa bagunçada a caixa de ferramenta, não é assim? Você precisa de uma chave, você abre e fala: rapaz, onde está essa chave mesmo? Falava, ficava aqui, mas não está. E você procura até você encontrar, não é assim? Aí fala: rapaz, é melhor organizar, porque quando eu precisar, não é? Ela vai estar aqui mais fácil. Mas se você não abrir a caixa, você não tem acesso à ferramenta. Você está entendendo? O Espírito Santo já está dentro de você, o fogo de Deus já está dentro de você. Você precisa começar a acessar. Quem aqui já queimou a mão quando era criança com fogo? A mesma curiosidade que eu e você tinha com aquele fogo, a gente tem que ter com o fogo do Espírito Santo. E só vai queimar a mão com o fogo do Espírito Santo quem tiver desejo, curiosidade. A curiosidade, como diz muitos, né, matou o gato. Mas para nós que somos filhos de Deus, em acessar o Espírito Santo, a única coisa que vai morrer em nós é o pecado. Quanto mais eu acessar o fogo do Espírito, menos pecado vai ter na minha vida. Pode ter certeza disso. Jesus é o suficiente para a sua igreja. O fogo já desceu para toda a igreja que está esperando algo do céu, para estarmos acesos. João Batista já nos ensinou. Em Mateus capítulo 3, verso 11, ele diz assim: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com... Você foi batizado no nome do pastor Marcos? No nome da igreja Batista Emanuel? Você foi batizado no nome de Jesus. O fogo já está aí. Quanto tempo a gente perde, irmãos? Quanto tempo a gente dá cabeçada, a gente reluta? Quanto tempo a gente desperdiça? Irmãos, aquele louvor que fala que eu vaguei o mundo lá fora, irmãos, é muito forte. Você que se converteu, você que nasceu na igreja, no berço evangélico, digamos assim, mas a gente que veio de fora, irmãos, voltar não é nem um passo de rebeldia, eu acho que é de desinteligência. É um Charlie 04 cristão. A gente volta para... Irmãos, o mundo te machuca demais. E eu sei, irmão, que se a gente der um passo para o mundo hoje, o mundo vai estar a maior delícia. Mas vai passar uma semana, vai se passar um mês, vai se passar talvez um ano. E quando você olhar para trás, vai falar: o que eu estou fazendo
tem fogo de Deus na minha e na sua vida, querido. Que é para a gente não ir lá para fora, para dar cabeçada, não. A não ser que for para pregar o Evangelho. E esse fogo, irmãos, ele não vai apagar nunca. Ele vai te incomodar lá no meio da balada. Irmãos, quantos relatos a gente já ouviu de pessoas aqui que desviou e não quero mais nada com Jesus, mas está lá na balada, via algum pico de salvação assim, ele fala, o que eu estou fazendo? Quantos? Porque esse fogo não apaga. Não tem homem que pode apagar aquele que o Espírito Santo selou. Um selo real, querido, é irrevogável. O fogo de Deus está ali. João Batista fala abertamente o que deveríamos esperar de Jesus. E não sei se te contaram, se Jesus já veio e já nos batizou com o seu Espírito. O Espírito Santo foi derramado sobre todos os que criam em Jesus no dia de Pentecoste. O fogo desceu e continua a descer sobre todos os que recebem e o amam. Onde tem um coração apaixonado, amando a Jesus, tem alguém incendiado pelo fogo de Deus, o Espírito Santo. Tem fogo aí, igreja? Amém. A gente fica pensando muitas vezes, irmãos, por que a gente dá tanta cabeçada? Eu penso o seguinte, que quando nós nos trancamos em nós mesmos, irmãos, todo mundo aqui tem, teve ou vai ter, não é uma profecia, mas os seus dias de luta. E talvez você está nesses dias, e talvez os seus dias são muitos, e é nos dias das suas piores lutas que nós tendemos a nos fechar. Nós nos fechamos para os homens, nós nos fechamos para os amigos, nós nos fechamos para os familiares e nós nos fechamos para Deus. Toma cuidado com os seus dias de luta. Quando Jesus ele fala desse fogo, quando Jesus ele nos mostra esse fogo, quando a gente vê a presença desse fogo na vida de João Batista, na vida de Pedro, na vida de vários outros homens e mulheres, esse fogo, querido, não é uma coisa para a gente ficar aqui, agora tem fogo. Não, não é. É para você superar o seu dia mal, porque o seu dia mal pode te derrubar, pode te afastar da presença do Rei dos Reis. Jesus tem um plano, a gente sabe disso. Muitos de nós somos convertidos ouvindo isso. Deus tem um plano na tua vida. Jesus tem um projeto na tua vida. E muitas vezes nós nos perdemos porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. E é legal a gente pensar no banco imobiliário, nesses joguinhos que tem um percurso para a gente seguir. Eu não sei se você aqui é muito novo convertido, se você assistiu o filme O Peregrino. É um filme bem novo, foi lançado uns poucos anos atrás. E ele tem um caminho a seguir. Eu e você também temos um caminho a seguir. Sabe qual é o problema? Que não vem assim um dado, você joga um dado, cai no seio, você pula seio. Não é assim. Não tem uma receita perfeita. Ninguém pode te ensinar como viver uma vida nessa chama do Espírito Santo, nesse fogo de Deus. Ninguém pode te ensinar. A gente pode instruir um monte de coisa da palavra, mas Deus é pessoal. Irmãos, talvez você tenha que orar 3 horas por dia, outro precisa orar 3 minutos. Dá para medir a oração daquele que orou 3 horas, daquele que orou 3 minutos? Não dá. Nós precisamos entender que Deus tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a sua vida. Quando nós nos reunimos aqui, é maravilhoso a gente correr, falar da palavra, é maravilhoso ver os irmãos, a paz do Senhor, irmão, que legal. Nasceu mais uma criança, meu Deus, nasceu mais uma criança em casa, não tem. A Bíblia fala para ele ser frutífero. Crescer e multiplicar. Jacó teve 12, eu já estou no 4. Falta só 8. Mas eu estou declarando para o Senhor que esses 8 vai vir aqui nessa igreja. Lá em casa já não tem mais lugar onde colocar crianças.
Irmão, você precisa entrar em choque com o fogo do Espírito Santo. Precisa ter um fogo de Deus dentro de você, porque o plano de Deus é maior do que o meu e o seu. Não estou falando de crianças físicas. Também, se Deus quiser assim fazer, que Ele faça. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Quando é na vida do irmão, né? Eu fiz vasectomia, irmãos. É muito bom fazer vasectomia, 2 horas e meia de cirurgia. E está lá o beijo para provar que a minha vasectomia foi um sucesso. Como diz o Gilmar, né? Um sucesso. Mas Deus nos escolhe para coisas, querido, que a gente muitas vezes não está entendendo. E o Evangelho não é para entender, só segue a sua caminhada e pergunta para o Espírito Santo: o que o Senhor quer mais de mim? Mais leitura? Amém, Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor quer de mim, Senhor, mais jejum? Amém, Senhor, seja feita a tua vontade. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Quer que eu visite mais? Amém, Senhor, seja feita a tua vontade. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Quer que eu ore mais? Amém, Espírito Santo, seja feita a tua vontade. É muito lindo a gente cantar aqui na terra, como no céu, toma o teu lugar. Parece até uma ordem para Deus, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar, mandar em Deus, né? Mas o que você está declarando é que Ele pode tomar o lugar dele, inclusive na sua vida. A gente tropeça muito, irmãos, porque a gente muitas vezes toma as decisões. E depois, quando as coisas dão errado, a gente vai para o Espírito Santo e fala: Senhor, me ajuda a sair dessa. E Ele, por misericórdia, ainda nos ajuda. Mas se a gente estivesse ardendo nesse fogo, nessa chama, irmãos, não ia ter nada que ia nos parar. Nada iria nos abalar. Você ia enfrentar, ia chorar, ia derramar uma lágrima, mas aí ia levantar a sua cabeça, enxugar as lágrimas, tirar o pano, o saco de cinzas da sua cabeça, ia se colocar de pé, ia começar a cantar louvores a Deus, ia começar a engrandecer o nome dele. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu quero te adorar, eu quero te amar, eu quero ter tua vontade, porque tem um fogo ardendo dentro de mim que eu não consigo entender, mas eu quero que ele me consuma, eu quero que seja aquela sarça ardente naquele deserto, onde Moisés viu aquela luz. Pai, eu quero ser luzeiro nesse lugar, eu quero ser luzeiro no meio da escuridão, eu quero ser uma luz, Senhor, para todos os povos, porque o Senhor me chama de luz, não porque eu sou nada, mas porque a tua presença vai atrair multidões para serem salvas, porque eu sou alguém que está pegando fogo pelo poder do Espírito Santo. Tem que ter fogo na igreja. Eu ainda não sei quantas pessoas vieram nos visitar essa noite, mas isso é muito bom, porque você não está vindo aqui ver homens e mulheres, você está vindo ver aqui a presença dos reis, do Senhor dos senhores, do Todo-Poderoso, aquele que te chamou, aquele que quer fazer coisas extraordinárias na sua vida, porque tem um fogo ardendo dentro de você que você talvez nem saiba, mas a chama dele está te atraindo. Só quem permanece em Jesus mantém a chama acesa. O que precisamos trabalhar dentro de nós e fazer mudar a fala de Jesus é estarmos acesos pelo fogo do Espírito Santo e manter essa chama acesa até que Ele volte. O Espírito Santo não nos foi dado apenas para ajudar a pregar sermões eloquentes, mas ele existe principalmente para incendiar os corações humanos. E a não ser que Cristo te incendeie através do seu Espírito, você não pode trazer o fogo de Deus à terra. João, no capítulo 15, verso 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer. Irmãos, quantas vezes eu e você já fizemos nada? Quantas vezes eu e você já demos tanta cabeçada? Quantas vezes eu e você já ficamos frustrados? Nós fazemos as coisas sem Jesus, sim ou não? Nós fazemos. Eu te provo, irmão, que a gente faz. Sabe aquela pessoa que você evangeliza, e a pessoa vem em culto, vem 2 cultos, vem 3 cultos, daqui a pouco fala: não quero mais andar com ele, e você fica todo murcho, você quase vai desviar junto. Não que a gente não fique triste quando as pessoas não querem andar com Jesus, não é isso. Eu estou falando de você se esmurecer, de você quase morrer, você quase desviar. Estava fazendo sem Jesus. Na força do nosso braço, não, a gente aguenta até um certo ponto. Eu pego o Benjamin lá, ele é levinho, irmãos.
deve estar com uns 3,6 kg, 3,700 kg. É levinho. Mas depois de 1 hora segurando, na força do meu braço, eu aguento até um tempo. Mas quando o Senhor entra no negócio, quando o fogo de Deus está ardendo, você começa a orar por aquela vida, você começa a declarar que ele vai conhecer Jesus, mesmo que for lá fora, e vai voltar para os caminhos do Senhor. Você começa a colocar ele debaixo do seu joelho, você começa a jejuar por aquela vida, você começa a ler mais a Bíblia porque você tem um propósito, e fala: Senhor, talvez se eu soubesse alguma palavra, eu tocaria aquela vida, porque precisa ter um fogo em mim, esse fogo vem através da instrução da tua palavra. Eu sei que o teu Espírito já está sobre mim, mas me dá uma palavra, Senhor, que vai de encontro àquele coração, e ative quem ele já é, quem ela já é em Jesus Cristo. Lá em Levítico, capítulo 6, a Bíblia dá uma instrução que é muito legal. Se eu não me engano, no versículo 13, ele diz que arda o fogo continuamente no altar, que não se apague esse fogo. Eu e você somos o altar do Espírito Santo, amém? E se você olhar para esse contexto do Antigo Testamento, os sacerdotes estavam ali o tempo todo preparados, com muita lenha, para que aquele fogo não se apagasse. E o sacerdote dos sacerdotes já veio a essa terra chamada Jesus Cristo, o sacerdote perfeito, fez o sacrifício perfeito, só que ele nos incumbiu de uma responsabilidade sacerdotal. A lenha precisa estar na minha e na sua mão. Não é responsabilidade de Deus deixar o fogo aceso dentro de nós. A lenha está sobre nós, está em nossas mãos. Você tem colocado lenha no seu altar? Irmãos, é muito gostoso a gente assistir série, a gente assistir filme, é muito gostoso essas coisas, mas tem coisas que não é mais para nós. Eu lembro quando a Pietra era pequena, ela tinha um joguinho que era uma casinha, e tinha um monte de forma geométrica, triângulo, círculo, quadrado, retângulo, e vinha as pecinhas que cada uma encaixava perfeitamente naqueles vãozinhos. Se aquela casinha fosse a presença de Deus, e eu e você fôssemos aquelas peças, nós caberíamos perfeitamente ali. Mas se aquela casinha fosse o mundo, a gente é uma forma que não cabe mais no mundo, você entende? Nós não encaixamos mais para viver para o mundo, não. Nós estamos aqui habitando nessa terra, mas nós não pertencemos a ela. Estamos, mas não somos. Pertencemos ao Rei dos Reis. Se você pudesse enxergar o que a glória de Deus quer fazer conosco, o que o fogo de Deus quer fazer através de nós. Irmão, se nós tivéssemos a noção do poder, do alcance de um homem e de uma mulher que se prostra realmente diante do Senhor e pede para que esse fogo tome conta da sua vida, a gente levava Jesus um pouquinho mais a sério. Corações frios não atraem o fogo. Clame, rasgue o coração, quebre o gelo espiritual. Sem Jesus nós só podemos produzir o fogo humano, mas com ele esse fogo vem do céu e volta para Deus. Homens e mulheres em chamas através do Espírito do Senhor atraíram as multidões que foram salvas no passado, e essa é a nossa realidade. Tem alguém aí disposto a queimar? Disponibilidade. Irmãos, queimar o fogo de Deus às vezes dói. O fogo de Deus, ele é uma chama purificadora. Ele vem na quantidade exata para eliminar tudo que não presta, tudo que não serve.
e manter em nós tudo aquilo que é dele, cada vez mais presente, mais real, mais aceso, mais fogo, mais chama da presença dele. Isaías, no capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: porém um dos serafins voou até mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou em minha boca e disse: eis que isto tocou em teus lábios, assim já foi afastada de ti a tua culpa, e purificada estás do teu pecado. Eles é muito legal entender isso aqui. Se eu e você entendermos isso aqui, a gente vai crescer muito. Nós não precisamos da acusação de ninguém. Nós não precisamos da afronta de ninguém. Quando Isaías recebe esse chamado, a presença manifesta de Deus, ele mesmo olha para dentro dele e fala: Senhor, pobre de mim, habito numa geração de homens impuros, de lábios impuros, e eu estou no meio deles. Irmãos, não foi o anjo que falou para ele: você é pecador. Não foi Deus que falou para ele: você é pecador. Não foi o sacerdote que olhou para ele e falou: você é pecador. Ele olhou para ele e falou: Senhor, eu não posso. Eu não posso. Eu e você precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer aquilo que está em nós que não está de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é tão real na nossa vida quanto foi real na vida de Isaías, na vida de João Batista, de Moisés, de todos esses homens e mulheres de Deus. E nós sabemos onde a gente está tropeçando e falhando com o Senhor. Ele sonda pensamentos e intenções do nosso coração. A palavra de Deus, ela nos reparte, ela abre o entendimento, ela nos mostra, nos molda. E a gente precisa saber quem a gente é. Nós somos o ouro que Deus escolheu, o ouro que Jesus garimpou, e o Espírito Santo está a refinar através do fogo. Purificação que o povo de Deus precisa passar, ela vem de uma visão real de quem nós somos, pecadores, e de quem Deus é. Ele é santo e nos chama para a sua santidade. Eu creio assim, querido. Tem vários serafins do Senhor aqui essa noite. Cada um deles, querido, está com uma brasa viva tirada do céu. Eu não sei qual é o pecado que você precisa eliminar da tua vida, mas eu sei que se tiver um coração disponível para queimar as chamas do Espírito Santo, Ele está pronto para tocar na minha e na sua vida e transformar a nossa vida, e a gente viver o nosso chamado, e a gente ser o Isaías dessa geração, a gente ser o João Batista dessa geração, a gente ser o Pedro dessa geração, a gente ser o apóstolo Paulo dessa geração. Ele está pronto para acender a nossa vida somente com o fogo do Espírito Santo. Chega de fogo estranho no nosso meio. Eu não sei qual é a sua necessidade, se são os teus lábios, os teus olhos, a cobiça, a inveja, a avareza, a mágoa, o sentimento, a decepção. Sejam quais forem os nossos pecados, se nós os reconhecermos e estivermos prontos a nos arrepender, os serafins já estão com as brasas para nos refinar, purificar, santificar e nos deixar como a sarça ardente, que não se consumia, porque o fogo que nele estava era a presença do próprio Deus. Irmãos, eu acho que passou do tempo de nós vivermos o verdadeiro fogo do Espírito Santo. Estamos todos nós sujeitos a alguns erros, mas
também temos que nos colocar na brecha e nos deixar à disposição para que o fogo de Deus venha nos consumir. Eu quero ser como aquela sarça ardente que estava ali, que atraiu a atenção de Moisés, porque ela estava queimando em chamas e não se consumia. Não tenha medo de viver sua vida com um propósito completamente voltado para as coisas do alto. Você não vai ser consumido. Você vai estar pegando fogo e não vai se queimar. Mas tem que ter disposição da minha e da tua parte para eliminar aquilo que não pertence ao Senhor, que ainda tem atrapalhado a gente viver o sobrenatural do Espírito Santo sobre nós. Amém. Tem muito fogo para pegar na nossa vida. E como Jesus gostaria que ele tivesse aceso. Eu sei que eu estou devendo para o Senhor. Eu sei que eu estou devendo muito para o Senhor. Irmãos, quantos chamados a gente vê travados, parados no meio do caminho. Lembra da chama que Deus colocou na tua vida quando você se converteu? Sonhos, projetos, planos, coisas reais que você chegou até a palpar, mas no meio do caminho aconteceu um monte de coisa. O barco começou a afundar e nós esquecemos de clamar a Jesus. O barco pode até afundar. Deus vai te fazer andar sobre as águas porque Ele é Deus. Se você estiver no plano dEle, no projeto dEle, no propósito dEle, andando com Ele, Ele vai te fazer andar sobre as águas. Eu não sei como, mas eu sei que Ele faz. Irmão, eu quero ver mais milagre. Sabe, irmão, eu quero ver aqui a igreja. A igreja não é eu não, é a igreja viver milagre. A igreja colocar a mão no enfermo e a enfermidade sair, irmãos. A gente muitas vezes está esquecendo que existe um fogo para a gente. Está queimando, querido. Quantos projetos aqui, irmão, já foram jogados fora? Quantos projetos, irmão, a gente deixou para trás porque esqueceu do fogo que é essencial para a nossa vida, o fogo do Espírito Santo, e deixou acender um fogo de palha na nossa vida. Irmãos, Deus não nos escolheu para sermos artistas gospel, artistas das coisas do alto, não. Deus nos escolheu para a gente ser protagonista nessa história junto com Jesus, batendo lado a lado com o homem. Ele é, eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não faço, mas Ele faz. Meu passo é curto, mas o dele é longo. Meu braço é curto, mas o dele alcança. O fogo de Deus tem que arder dentro de mim e arder dentro de você. Tem muito mais para a gente viver. Esquece dos teus erros. Coloca uma pedra no seu passado. Comece a olhar para Jesus e deixar o fogo dele tomar conta da tua vida. A gente muitas vezes confia em tantas coisas, irmãos. Deixa eu te falar. Melhor do que vacina é o fogo do Espírito Santo. Não estou falando para você não tomar, não. Eu estou falando que é melhor. A gente confia em vacina, a gente confia em remédio. Você vai lá comprar o remédio, você lê tudo que está escrito lá. Você lê todas as indicações, não contraindicações. Alguém aqui faz isso, irmãos, é 1%. Você toma porque você confia. Você compra um dipirona lá, está com dor de cabeça, você pega e toma, não é assim, irmãos? Você vai lá no médico, você tem uma dor aqui, o médico nem olha para a tua cara, fala 3 injeções de não sei do que, vai lá e toma, não sei lá, no bumbum, no braço, não é assim, irmãos? E Jesus falou uma coisa: se nós que somos maus pais sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo se nós pedirmos. Confie na ciência, amém, mas confie muito mais no seu Deus. Ele não vai te enganar, Ele não vai te dar coisas ruins. O remédio pode ser amargo, mas vai te curar. O fogo vai arder, mas vai nos purificar.
Zacarias capítulo 3, verso 9 diz assim: farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica prata, e a provarei, como se prova ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Precisamos lembrar das palavras de Jesus: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Lembrar que onde estiver homens e mulheres dispostos e disponíveis, há fogo de Deus para incendiar e deixar as nossas vidas em chamas. Fala assim: eu quero queimar pelo Espírito Santo. Eu quero. Pode vir, Jesus. Mora em mim. Me faz queimar. Não deixa apagar. Me ajuda, Jesus. Eu quero estar incendiado. Porque as multidões verão esse fogo. E esse fogo não é meu. É o fogo de Deus. É o fogo de Deus. É o fogo de Deus. Que não me consome, mas me purifica para a glória de Deus. Amém? Pode aplaudir nosso Deus.